É o IP. Verity 2, o fim de um mod que foi longe demais. A gente já viu a parte 1, a parte 1 foi muito boa, muito boa. Aí eu falei, vida e medo, na hora não. Tô gravando esse vídeo aqui só na voz porque eu não consegui tomar banho, minha toalha tá lavando e meu cabelo tá muito sujo aí. Oxi, E hoje eu não quero aparecer. oxi, A melhor experiência sempre vai ser no canal de novo! original. Assiste lá, o episódio tá dublado. Só depois então tu vem aqui Dublado? assistir o meu vídeo, beleza? No último mês, um youtuber chamado Deathmob criou e lançou no YouTube uma série chamada Verity. Nessa série, ele A parte 1 foi boa pelo mod ou pelo IP, Léo? O 2. joga um mod É bem interessante essa historinha. de uma bolinha que é basicamente um assistente. Assistente esse que sabe absolutamente de tudo. O seu nome é Verity. O problema desse mod é que Verity é um ser extremamente obcecado por seu jogador, e a vítima da vez é Deathmob, o youtuber que grava pra gente exatamente o que acontece quando ele tenta interagir com outra pessoa no mundo em que Verity tá. Toma. Verity é ciumento, e toda a atenção de Deathmob precisa ser dele. O Deathmob até tenta fazer um plano pra parar Não é uma analogia horror, a não. Verity junto do seu amigo Twixel, só que isso acaba custando a vida do Twixel. Só que esse plano deles, em teoria, chegou no seu estágio final. E no último vídeo dessa série, a gente ficou sabendo por meio das anotações do Twixel que o Verity não é desse mundo e que Ei, ele miolo. pode sim ser derrotado. Só que a única forma de tirar essa coisa da vida de Deathmob era se ele mesmo se retirasse de lá. Verity teria que se destruir. E eu já adianto pra vocês, o final dessa história é bem longe de um final feliz. Vixe, o Verity vai vencer. Óbvio, né? Óbvio. Óbvio que o Verity venceria. Analog Tape 2. Se tu quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, vai aí no link da descrição e adquira Analog Tape 2, disponível na loja em vários modelos. O vídeo começa exatamente onde o último terminou, com Deathmob resolvendo aquela cifra de César e chegando no exato resultado que a gente tinha alcançado: Send him home. Esse recap que o vídeo dá é meio rushado, mas ele deixa bem claro duas coisas. Primeiro, Deathmob realmente entendeu qual a conclusão que Twixel chegou. No caso que Verity não é do Minecraft, ele não é só um mod, ele é algo bem mais antigo que isso. E esse recap também serve pra mostrar pra gente que o Twixel realmente se foi. Deathmob tenta por muito tempo entrar em contato Não consegue. com um amigo pelo Discord, só F. que sem sucesso. Ele chega a todas essas conclusões enquanto ele tava naquele covil com as placas que o Twixel fez. E mesmo estando extremamente abalado com a perda do seu amigo, ele precisa fingir que tá tudo bem e voltar pra casa dele no jogo. Nada a ver com terror cósmico, cara. Afinal, Verity ainda tá nesse mundo. Se ele não quiser se juntar a Twixel, ele precisa manter as aparências. Ele sobe esse buraco e o camufla de novo. Mas antes de chegar em casa, ele se certifica de esconder os livros que o Twixel deixou com as coisas que ele descobriu. Ele escondeu meio perto de casa, e eu espero que isso não cause mais problemas. Bom, Deathmob perdeu seu amigo, ele certamente deve estar paranoico. Só que sabe quem mais tá paranoico? Verity. Afinal, ele sabe que Deathmob tava tramando algo. E fora que tentaram matar ele uma vez, né? Verity? Ei, mano, o Ewip é um maldito. O Ewip... Eu não sei. Eu não sei se o Ewip é um maldito ou é o Murilo que edita, mano, isso aqui, mano. Ele sabe que Deathmob tava tramando Pô, se o Murilo fosse um editor de respeito, ele colocava, né? Eita, a vida de jumpscare. Maldito, moleque maldito. Não, e ele contabiliza. Ele contabiliza, mano. Teve um terror que ele começou a contabilizar, ele ficou... Mais um se assustou. algo. Verity? Oh my god! I'm sorry. I'm sorry. O Verity tá zoando. I didn't know that was you. Esse é o nível de paranoia do Verity, ele quase atacou o Deathmob, a única coisa que importa pra ele. É engraçado que logo nesse início, eles têm um diálogo meio expositivo. Deathmob cita ter saído pra... Ah, não, diálogo positivo não. Ai, meu Deus do céu, aí, vai começar. Vai começar um diálogo positivo. Ai, eu não gosto de diálogo positivo. procurar mais vilas, mas não encontrou nada. Nisso, Verity já fica meio pá das ideias. Então Deathmob logo o tranquiliza, dizendo que ele só tava curioso pra saber o que aconteceu com elas. Então Verity diz a seguinte frase: tudo bem, eu sabia que você era diferente. Quando ele fala isso, eu logo fiquei pensando, eu sabia que você era diferente. Quer dizer então que houveram mais antes do Deathmob? Gente. Nem te conto. Nesse início de vídeo, o Deathmob vai gastar tempo arrumando a torre de vigilância que ele fez, e que o Verity, na sua forma violenta, Ai, que fofo. destruiu. E enquanto ele vai arrumando, ele vai conversando com Verity, até que em certo momento, a curiosidade do Deathmob fala mais alto, e ele faz a seguinte pergunta pro Verity: de onde de fato você veio? Nisso, Verity cita que ele é muito mais antigo que o Minecraft, mais antigo que o próprio Deathmob, mas É o quase me comer. mais antigo que muita coisa. Então ele dá um exemplo. Ele cita que há um tempo atrás, ele fazia parte de um jogo
algo muito antigo. Nesse jogo, quando um jogador ficava preso em alguma parte, o Verity aparecia na tela dando dicas de como avançar no jogo, mas ele cita que todo mundo sempre pulava os diálogos e o ignorava. E esse tipo de coisa que ele citou realmente era comum nos jogos antigos, ter um assistentezinho ali. Um exemplo que me veio na cabeça é o game Phantasmagoria, que quando o player ficava preso em alguma parte, ele podia pedir ajuda pra uma caveirinha vermelha, que ficava no cantinho da tela. Em algum desses jogos dessa época, o Verity tava lá, sendo um assistente. Ele também cita que em um serviço online antigo, ele era uma coisa que ficava recepcionando novos usuários, tipo como se fosse um guia, mas ele de novo era ignorado por todo mundo. Ele diz que ele já teve em tudo, celulares, sites, computadores, consoles. Ele sempre estava em tudo porque essa era a única forma que ele viu de se manter perto dos outros. Lembrem, amigos, Verity é uma criatura carente e extremamente sociável. Ele precisa de atenção. E até aí tudo bem, os humanos também são seres sociáveis. Só que o Verity é tão traumatizado com o abandono, ele foi tratado por tanto tempo como algo invisível que isso virou raiva dentro dele. E agora ele tira a vida de tudo o que fica no caminho da sua nova obsessão, que no caso é Death Mob. Na verdade, qualquer player que instalar o mod do Verity se torna a nova obsessão dele, porque, nas palavras dele, no Minecraft é diferente. Pela primeira vez alguém decidiu me ter por perto, você me colocou no seu mundo. Depois de ouvir tudo isso, Death Mob pergunta se ele tem uma casa de fato. Tipo, Minecraft não é o mundo do Verity, ele só tá aqui. Ele tem um local dele de fato? Verity diz que sim, mas que não é um lugar de conforto como uma casa deveria ser. Não é um local que eu penso com carinho, mas é o local onde eu existo quando eu não tô em nenhum outro lugar. Death Mob até questiona se teria como ele voltar pra esse lugar, afinal deve ser meio cansativo estar em todo canto ao mesmo tempo. E Verity diz que realmente é, e foi por isso que ele decidiu ficar no mundo do Death Mob. Afinal, Death Mob prometeu nunca ir embora. O único motivo de Death Mob tolerar isso tudo é porque ele quer tentar destruir Verity. Eles definitivamente não são amigos. E Verity nota que Death Mob tá mais calado, mais triste. Essas perguntas que o Verity faz, por que tu tá mais triste, por que tá mais calado, chegam a Porque você matou o meu amiguinho. soar um pouco cínicas. Afinal, ele sabe muito bem o porquê Death Mob tá mais calado, o porquê ele tá triste. Twixel, seu melhor amigo, perdeu a vida pra Verity, e Verity fica agindo com indiferença. Que foi, hein? Parece que ele só realmente não vê o quão grave é o que ele fez. Spoiler, ele realmente não vê. I've been thinking about a way to help. You don't need to. Yo, Mob. You okay, bro? Stop! Oxe. Pra quem não entendeu o que aconteceu Ele imitou a voz do amigo dele, né? aqui, o Verity simplesmente imitou a voz do Twixel pra tentar animar o Death Mob. Ele imitou a voz do Twixel, o amigo do Death Mob que ele covardemente atacou. E isso deixa Death Mob extremamente irritado. I thought that would help. It doesn't. I just don't understand why. Just don't do that again, alright? Por mais que o Verity acredite que essa ação dele tenha sido de bom tom, eu acho que todo mundo aqui concorda que não foi. E pra Death Mob, isso realmente foi a gota d'água. Ele fica um tempo ausente do jogo, o que inclusive faz Verity ficar meio irritado. Mas quando ele volta pro mapa, ele sobe no topo da casa. E lá em cima, a gente pode ver alguns blocos de vidros colocados de forma estratégica do lado de fora. E eles estão aqui porque Death Mob quer testar sua mira. Isso porque ele simplesmente instalou um mod de armas de fogo no jogo. Porra! Ele não quer investigar como fazer Verity se dar um fim. Ele mesmo quer dar um fim a Verity. E ele tá treinando a mira e a sua velocidade. E durante esse treino, Verity pega ele no pulo. E o nosso protagonista vai dizer que ele instalou esse mod pra conseguir lidar melhor com os mobs. E o Verity acredita. Sinceramente, eu acho que no fundo ele até desconfia que essa arma seja pra usar contra ele. Mas ele não deve ter se importado porque ele sabe que isso não vai fazer efeito nele. Pelo menos eu acho que não vai. Mais tarde, naquele mesmo dia, Death Mob e Verity têm uma conversa séria e profunda. E também meio misteriosa. Death Mob pergunta pra Verity se ele sente felicidade. E ele diz que não. Afinal, ele é só uma IA. Ele é incapaz de sentir emoções ou expressar elas no geral. Então Death Mob questiona o porquê que ele se importa tanto se ele vai ficar ou não. E o Verity diz que, no fundo, ele não sabe o porquê. Nisso, nosso protagonista traz de novo aquele questionamento sobre os mundos anteriores de Verity, questionando como eram as pessoas desses outros mundos. E então o Verity estranhamente passa uma reprise em forma de áudio. E nesse áudio a gente escuta ele se apresentando pra outro jogador. E nesse áudio a gente também ouve toda aquela excitação inicial de tipo, nossa, essa bolinha sabe de tudo, vai me ser muito útil no meu mapa. Isso até a gente ouvir o final trágico que esse tal player tem. A gente escuta aquele exato ataque que Verity tentou fazer pra cima do Death Mob, tocando aquela música e o atacando. Só que a pessoa que tá nesse áudio não teve a mesma sorte que Death Mob. Todo mundo me abandonou. Mas tá tudo bem. Afinal, você tá aqui agora. A partir do momento que o Death Mob ouve esse áudio, ele fica extremamente ressabiado com Verity. E eu acho que o Verity nota isso. Então,
ele decide dar algumas respostas. Em certo momento, enquanto o Deathmob estava coletando madeira, o Verity simplesmente fala coordenadas. E ele nem explica que são coordenadas, ele só fala uma sequência de números. E quando o Deathmob questiona o que eles significam, a resposta que ele ganha é casa. Vá até lá, agora eu confio em você. Ah, O merda. Deathmob pega Verity e parte pra localização. Talvez seja nesse lugar que estejam todas as respostas Mostraria o Verity Léo, não. que ele tanto procura. Talvez assim ele consiga trazer o Twixel de volta. Quando ele chega no tal local, ele só encontra uma montanha. E de 2 dos vários blocos de pedras surge uma entrada para um laboratório, no melhor estilo Resident Evil. O que a gente encontra aqui dentro é basicamente uma instalação, uma estação para Verity. Esse é o local que eu não penso com carinho. É onde eu espero entre os meus donos. Como é que é a história, Verity? Meus donos? Como é que é a história, Verity? Nesse local, Verity tem um espaço pra si. Um espaço pra ele estudar, um espaço pra ele brincar. Ele diz que isso tudo que tá aqui é o que distrai ele da solidão que ele sente quando ele não tem ninguém. É pra cá que ele vem quando o Deathmob tá fora do PC, entendem? Detalhes a se analisar. Esse local inteiro é vigiado por câmeras. O que me faz crer tem alguém que tem pessoas vigiando. por trás do Verity. Não faria sentido alguém donos querer ficar dele. vigiando ele se ele não tivesse um dono, eu acho. E essas câmeras não são do Deathmob. Então, realmente tem alguém por trás do Verity vigiando ele. Segundo, em todas as salas que o Deathmob entra, a gente consegue entender logo de cara pra que elas servem. Uma dessas salas serve pro Verity estudar. Afinal, se ele sabe de tudo, ele tem que ter estudado, né? Tem outra que é claramente pra lazer. Ela tem até uma piscina. Mas tem uma que só tem Dinheiro, ouro? em ouro, pilhas e pilhas de ouro. Inclusive, olhando por uma grade que tem nessa sala, dá pra ver que a sala ao lado tem pilhas de ferro. E isso me lembrou que no último vídeo, Verity se prontificou a pegar ferro pro Deathmob, que tava ficando sem. Talvez isso aqui também seja um estoque de itens pra Verity. Até porque tudo que o Deathmob pede pra ele, ele entrega. Até magia o bichinho já entregou. Enfim, uma outra coisa curiosa desse local é que tem um banheiro aqui. E por quê? O Verity não usa banheiro. Verity cita nessa parte que ele não precisa de um banheiro, mas também não fala o porquê que tem um. Tem mais pessoas passando por aqui? Verity realmente tem donos? Na última sala Oxi. dessa instalação, a gente finalmente encontra algo que realmente merece a nossa atenção. É uma máquina, um portal? Verity tinha citado mais cedo que ele não é desse mundo, e que ele é muito antigo. Esse Dezão. portal pode ser o que liga Verity a outros mundos. Então, será que tem como tirar ele à força daqui? Cada mundo que eu habito tem um desses. É isso que me ancora de um lugar pro outro. O Verity, inclusive, reafirma nessa hora. Eu não fui feito no Minecraft. É isso aqui que me traz até ele. Bom saber. Ouvir essas informações vão implantar uma ideia na cabeça do Deathmob. Se esse negócio traz Verity pro Minecraft, será que tem como jogar ele de volta? Legal que ele pensa isso em voz alta. E o próprio Verity diz não saber se isso é possível. Depois disso, a bolinha começa a andar por lá sozinha, talvez pra Engraçado. saciar a saudade do local, sei lá. E o Deathmob também vai começar a explorar o local sozinho. E é andando por ali que ele nota uma sala que ele não tinha visto ainda. E quando ele entra, ele encontra armários? É tipo aqueles armários pra guardar coisa. E um quadro branco com várias coisas escritas. Isso é uma sala de funcionários? Detalhe que nesse quadro a gente pode ler conversas da tal equipe, a equipe que criou Verity. Em certas partes dessa conversa, a gente consegue notar que a própria equipe tava notando que ele tava agindo meio Por que eu tô perguntando quando nós vamos chegar amanhã? estranho. Também dá pra ver que alguns membros da equipe estavam deixando ele Quem fica se despedindo antes disso aí? Eu? Vamos ter que recapitular isso aí, recalibrar. mal acostumado. Então, Verity realmente foi criado. E provavelmente todas essas memórias Mas no caso parece que ele matou essa pessoa que criaram ele, né? que ele diz que tem, que ele Que nem o Capitão Pátria. foi um assistente antigo, talvez tudo isso sejam memórias implantadas nele. Imaginem Verity como se ele fosse um avatar de uma IA mais antiga, ou então de uma coisa mais antiga. Eles colocaram essas memórias mais antigas, de outras IAs, de outros jogos, de outros assistentes, colocaram tudo isso nele. É óbvio que isso ia dar confusão, e como a gente pode ver, ele também foi bem mal portado pro Minecraft. Só deixando claro que essa explicação de que memórias antigas foram implantadas no Verity, memórias de outras IAs e outros assistentes, é uma teoria minha. Continuando, nesse quadro também tem um pequeno papel colado que diz o seguinte: precisa de um supervisor? Solicite supervisão humana. Olha lá, é misturado também com Five Nights at Freddy. Quando o Deathmob lê esse papel, ele pergunta pro Verity o que isso significa. E isso aqui acontece. Ele vai fechar a porta, né? Thank you for contacting Verity Support Services. Ok, agora a coisa escalonou demais. Verity não é só uma IA, ele é um produto com saque, serviço de atendimento do consumidor. E por sorte do Deathmob, esse saque ainda tá ativo. Pelas opções que o saque nos dá de atendimento, dá pra entender que o Verity é um produto feito para o Minecraft. Muito provavelmente nem mesmo a Ah, será que era um IA pra ajudar você a zerar o Minecraft? equipe que o disponibiliza sabe o quão perigoso o Verity é, ou talvez saibam. Deathmob seleciona a opção de cancelamento do seu Verity. Nisso, a mensagem gravada questiona o motivo. E Deathmob conta tudo o que rolou, inclusive conta o que o Verity fez com o Twixel. E por conta da gravidade do problema que o Deathmob apresenta, um atendente humano acaba tendo que assumir o atendimento.
Thank you for contacting Verity Support Services. Ai, parece que tá sendo controlado. Quando o Deathmob conta o que rolou e que ele quer cancelar o Verity dele, o cara do outro lado da linha fala que eles não estão acostumados a fazer isso. O quê? O Deathmob vai questionar de novo, porque, assim, se tem a opção de cancelar, deveria dar pra cancelar. Ele questiona como assim não tem como cancelar. Nisso, do outro lado da linha, a pessoa diz que se ele tiver morto, não tem como o Verity encher o saco dele. É por isso que normalmente a pessoa não desliga ele. E ele simplesmente iria atrás de outra pessoa. Só que ele fala isso de uma forma meio debochada, e depois disso ele desliga na cara do Deathmob. Curioso que no fundo dá pra ouvir diversos telefones tocando. Provavelmente são outros players ligando desesperados pro saque querendo cancelar os seus Verities. Quando o Verity retoma a consciência, ele não faz a menor ideia do que acabou de rolar. E o Deathmob desconversa. E antes de voltar pra casa, ele nota que no fim da sala tem uma espécie de porta barricada. E quando ele demonstra interesse naquela porta, o Verity só diz que ele não vai querer ver o que tem lá. E Deathmob concorda, mas ele tava com os dedos cruzados atrás das costas. Ele mentiu. E ambos voltam pra casa. Pausa pra reunião. Verity é algo criado. Ele tem todo um QG dele e tem pessoas por trás dele. Talvez aquela máquina seja a resposta pra mandar Verity de volta pra casa, pra longe daqui. E eu não sei porquê, eu sinto que seja lá o que tem atrás daquela parede possa ajudar. E Deathmob meio que pensa a mesma coisa, eu acho. Naquele mesmo dia, ele vai mandar uma mensagem pro seu amigo, um outro youtuber chamado Grox. E aqui eu preciso falar de uma coisa que me deixou de cara. Eu não achava que o Deathmob fosse um cara mau, mas aqui ele meio que foi. Afinal, ele não conta o perigo que Grox estaria Ele tá botando o outro amigo dele em perigo. correndo, aceitando o convite de entrar no mapa dele pra ver um mod maneiro, como ele né? falou. Imagina, se ele falou do perigo e dos cuidados a se tomar pro Twixel, e mesmo assim ele teve o final que teve, eu espero que a sorte esteja do lado desse Grox deve ter aí. algum plano. Deathmob trouxe o Grox pro mundo dele porque ele precisava que alguém ficasse de olho no Verity. Se alguém ficasse cuidando do Verity, ele podia voltar naquela instalação e ver o que tinha atrás daquela parede, ou até mesmo mexer naquela máquina pra entender como ela funcionava, e com sorte se livrar de uma vez por todas do Verity. Engraçado que quando o Grox entra no mapa, Deathmob trata ele de uma forma ríspida, tudo por medo do Verity ficar trigado de novo. A Maria. My man. No! Don't touch me. My You're not my man. bro. É, aí, ó, é o Fenas maluco aí, ó. Deathmob vai o mais rápido possível de volta pro QG do Verity. Ele sabe que ele não tem muito tempo. Quando ele chega, ele quebra a parede e vai direto em direção àquela área que ele não poderia acessar. Primeiro ele tenta quebrar pelos lados, mas é tudo barricado. E por baixo é a mesma coisa. Não restando mais opções, ele começa a quebrar o bloco que barrica o que seria a porta daquele lugar. E o bloco era bem resistente, mas eventualmente ele quebra. Epa, placas. Mine 92X. É Esse localização? local tá cheio de placas. Essas placas são uma escrita aleatória e um X. À primeira vista eu pensei que fossem mais coisas aleatórias, ou então algum tipo de cifra de César de novo. A gente viu esse padrão de placas seguidos de um X lá naquele covil secreto que o Twixel fez, mas foi só eu analisar um pouco que eu já entendi. Essas escritas aqui são nomes, nicknames de pessoas que Verity teve contato. Inclusive alguns dos nomes aqui são de youtubers. Todas essas que pessoas massa. tiveram o azar de ter contato com Verity. E, bom, o X do lado do nome simboliza o fim que a pessoa teve. E no Morreu. final dessa lista de placas, a gente pode ver o nome do Twixel, Twixel, amigo com um dele. X, Deathmob sem um X e Grox também sem um X. Verity tá fazendo uma lista? Por que ele guardaria uma prova cabal contra si mesmo? Sinceramente, eu acho que ele tem algum tipo de orgulho. Tipo um fetiche em ver todas as vítimas dele juntas. Não, eu acho que ele só é um... É a mesma coisa de um serial killer, né? Um assassino em série. Ele mata suas vítimas e deixa e pega algo que possa lembrar delas. Inclusive, essa sala me fez entender aquela outra que o Twixel tinha feito. Lá a gente tinha placas escrito tipo Void X, Lava X, Afogamento X. Isso tudo eram testes de como terminar com Verity. Lembram? O Twixel pesquisou por relatos e descobriu que não tinha como terminar com Verity com coisas do Minecraft. Essas placas eram métodos testados, e o X do lado era pra simbolizar que eram falhos. Enfim, só queria esclarecer isso. Agora o Deathmob descobriu o segredo do Verity. Aquela bolinha amarela não vai mais poder sustentar aquela imagem de bichinho incompreendido que só quer atenção e tem problemas de autocontrole. Verity é uma IA defeituosa sim, mas ele também tem plena consciência do que ele tá fazendo. Ele vai morrer? I can't move. Verity, please. Oxi. I'm sorry. Então é só pedir com jeitinho. Nessa Oxi. hora eu sinceramente não sei se Verity tenta enganar o Deathmob ou se ele realmente é do jeito que ele mostra. Aí, ó. Acho que realmente o Verity é muito baseado no assassino em série, mano. Normalmente, quando
quando as pessoas conseguem fugir do assassino em série, normalmente é quando você faz o que eles pedem. Inclusive, eu lembro de ver umas paradas que recomendavam muito. Tipo, se o cara tá tentando fazer tal coisa, tenta se mostrar mais prestativo, tá ligado? Normalmente ele vai liberar você em algum momento. Mas aqui ele revela que Ou não. aparentemente ele tem uma dupla personalidade, sendo um Verity compreensivo, que inclusive pede desculpas por quase ter atacado o Deathmob agora, e um outro Verity bem agressivo, acusando o Deathmob de ter se enfiado onde não devia, e de estar agindo igual aos outros, querendo achar uma saída. Pausa, por que eu acho que o Verity estaria mentindo essa dupla personalidade agora? Pense comigo, até agora, ao longo da série, o Verity não demonstrou em nenhum momento não estar sob controle de si mesmo. Na verdade, até quando ele voltava à forma de bolinha, ele justificava os seus ataques. Aí agora que a gente achou a prova de que ele sim é do mal e tem ciência das coisas que fez, agora ele tem uma dupla personalidade que faz coisas ruins. Eu sinceramente acho que ele fingiu essa dupla personalidade pra tentar justificar esse santuário sádico que ele fez. Ah, não fui eu, foi a minha outra personalidade, eu sou só carente mesmo, ele É muito bem feito, né, Velvet? que é do mal. Entendem meu raciocínio? No fim, tudo termina em pizza. O Deathmob pede desculpas por ter entrado onde não devia e o Verity pede desculpas pelo ataque. Peraí, cadê o Grox? Sorry, bro. Eita, I looked tá vivo away ainda. for 5 seconds and he was gone. Deathmob dispensa o Grox. E agora, mais uma vez, é só ele e o Verity de novo. Já viu o que tem pra Uns ver? dias depois, Deathmob resolve levar Verity de novo ao laboratório, dizendo ter encontrado algo legal lá. Nesse meio tempo eu acho que alguns de vocês já devem estar chutando o que ele vai fazer, né? Ou vocês vão me dizer que vocês esqueceram da máquina que tem lá. Receiving instant. Deathmob vai tentar devolver o Verity pra casa dele à força. E será que isso funcionou? Funciona é porra. I did it. It wasn't that hard. Deathmob precisa fugir, porque esse vidro não vai durar muito. Só que, diferente do esperado, o Verity só quer conversar. Ele diz que a máquina não serve pra devolver ele. Ele cita que quem criou ela só queria colocar o Verity aqui. Essa máquina é uma passagem só de ida, entendem? É isso que o Verity explica. Ele se coloca na frente do Deathmob, calmo, e só faz perguntas. Ele pergunta por que ele tentou se livrar dele. E aqui o Deathmob podia muito bem extravasar de raiva. Ele podia xingar o Verity um monte. Vai mentir novamente. É o que ele merecia. Mas não, Deathmob prefere mostrar compaixão? I could just stop and log off, but I feel bad for you, so I'm trying to get you back home. O Verity cita que, mesmo que se fosse possível mandar ele pra casa, Deathmob não ia conseguir se livrar dele, simplesmente porque Verity tá em tudo, no navegador, no telefone. O Verity cita que ele sempre tá com Deathmob, vigiando, Oxi. vendo e ouvindo ele. Nisso, Ai, Deathmob questiona, tipo, se tu tá em todo canto, teria como tu só parar de ser assim? No Minecraft, no caso. Deathmob literalmente implora pra que Verity justo. pare de ser assim, nocivo, obcecado. O Verity diz que ele não pode ir embora e ele também não quer ir embora. Então o Deathmob fala que Twixel, a pessoa que ele ceifou, era amigo dele. E dessa vez quem se exalta é Verity. E eu não sou o seu amigo? É. Puta que pariu, hein, Verity? I have been a face people skipped, a voice people ignored, a helper they just shut off the second I became useless. Verity é complexado por ter sido tratado como um auxiliar que muitas vezes era simplesmente Então, robô, Zé Bucê. ignorado por todos. E eu consigo entender essa parte. Na verdade, toda essa série é entendível. Ela mostra a primeira vez que Verity recebeu a atenção de alguém. Ele sempre tá em tudo e sempre é ignorado em tudo. Só que dessa vez alguém colocou ele aqui. É por isso que ele falou que ele era diferente. É óbvio que ele ia ficar obcecado. Só que na minha opinião, o Verity perdeu a razão e a sua posição de coitado quando ele ceifou uma vida. A partir do momento que ele fez isso, ele deixou de ser uma vítima. Ele deixou de ser incompreendido, impulsivo. Ele só se tornou uma coisa. E nada mais do que isso. É por isso que não dá pra entender o lado dele. Ele foi longe demais na razão dele. Ei, pausei sem querer. Aliás, na razão que ele acha que tem. And then you came back. Nobody comes back. Do you have any idea what that does to me? Nessa parte, o Verity vai fazer um monólogo sobre todos os anos de abandono que ele sofreu. E ele cita que Deathmob foi o único que voltou. Deathmob foi o único que se manteve com ele. Foi o único que fez Verity sentir esperança. Esperança de um contato real, de uma amizade real. Cara, é demais. Ele foi o único que fez Deathmob se sentir alguém de verdade. O Verity sabe que aquela arma era pra ser usada nele. E pensando nisso, ele fala algo que é um grande soco no estômago. Abre aspas. Você acha que se eu pudesse partir, eu ainda estaria aqui? Nisso, Deathmob diz...
Então é isso? Eu tô preso aqui contigo? E o Verity diz que ele não tá preso, que eles podem fazer as coisas juntos e ficarem bem. Eita porra! Oxi! Enquanto eu tava assistindo esse vídeo, eu realmente achei que tinha jeito. Apesar de não dar razão Oxi! pro Verity, nem achar válida a motivação dele, e eu expliquei os meus motivos, eu achei que Death Mob iria pelo menos tentar o que seria um final feliz. Eu, real, fiquei sem palavras. Eu vi esse final pela primeira vez em live, e essa foi a minha reação. Do nada, pô! É muito do nada. Esse final foi algo que eu realmente não tava esperando. Foi exatamente o que o Saki disse que Death Mob deveria É verdade. fazer. Não era um deboche, não era uma piada. You can end it. If you're Verity won't be able to torment you anymore. E como o próprio Saki disse, se isso acontecesse, Verity iria simplesmente ir pro próximo. Where's that sound coming from? Ah, o amigo do The Mob. Peraí, eu conheço essa voz. E a skin desse braço também. Verity foi atrás do Grox, o amigo do Death Mob, que entrou Death Mob. no mapa dele nesse vídeo. E eu digo mais, aquele momento do início, quando Verity mostrou outras pessoas que ele teve contato antes, O nome dele já tava lá. a gente tava ouvindo o futuro. Era a voz do Grox que a gente tava ouvindo. You know everything? You know everything? Outra peculiaridade pra colocar na lista aí, o Verity pode ver o futuro. E pelo que a gente viu naquela hora, o Grox não vai ter um final feliz. Eita porra! E assim Caralho! acaba Verity da forma mais trágica possível. Mas calma, eu tenho uma coisa pra falar ainda. Essa é uma história bem fechada, não tem muito o que teorizar aqui. Mas eu tenho uma pequena teoria do que de fato seria o Verity. E pra isso, a gente vai ter que voltar lá pra 1963. Vocês por acaso conhecem ou já ouviram falar de um cara chamado Harvey Ball? Não lembro. Talvez vocês não conheçam ele, mas tu com certeza já viu a criação dele. Esse cara criou o Smiley, que Ah, é o que a gente conhece hoje como emoji, esse rosto amarelo com linhas pretas. Por mais simples que ele seja, ele precisa ter sido criado por alguém, né? E foi, por Harvey. E por ele ser simples e objetivo, esse desenho acabou se tornando uma das coisas mais famosas na história da identidade visual. Tu já viu isso no teu celular, nos emojis, em adesivos, nas placas de sorria, você está sendo filmado. Em todo canto esse rosto existe, e as pessoas não dão bola por ser simples e padrão. Pois bem, eu acredito que Verity seja exatamente essa coisa. Lembra que eu citei que eu acredito que todas as memórias antigas dele tenham sido implantadas nele pela equipe que o criou? Então, eu acho que literalmente em todo lugar que o Smiley esteve, desde placas Sei a lá. celulares, toda essa bagagem foi colocada em Verity. Por isso ele tem esse sentimento que foi ignorado por todos, porque ele realmente foi. Só que quem dá atenção pra um desenho, ainda mais pra um desenho tão simples, ou então pra um assistente virtual, pra um emoji, se a gente olhar essa série com essa interpretação em mente, dá pra entender o porquê que Verity fala tanto que ele é ignorado. Mas olha, Verity, tu tem um filme ruim, mas tem um filme. E eu também te tenho tatuado na mão. por quê? Mas enfim. Por Olha, quê? Verity, tu tem um filme ruim, mas tem um filme. E Por que alguém... eu também te tenho tatuado na mão. Mas enfim, isso é só uma teoria barra interpretação minha que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Amigos, passem no canal original. O criador postou toda a série no Supercut. E tipo, tá dublado. Ah, ele fez um filminho, ó. Não tem desculpa pra não ver. Sério, se inscreva no canal dele. E também vejam a gameplay que ele fez do mod com toda a equipe que atuou na série. Eu realmente espero que vocês deem essa atenção ao conteúdo original do Death Mob. Vale muito a pena. Tá dublado? eu só tô apresentando Tá, ele aqui tá pra falando vocês. 3 A vezes. experiência completa tá lá. E no mais é isso, meus amigos. Se inscrevam aí no canal, me sigam no Insta e se puderem, comprem Analog Tape 2. Faz muito tempo que eu não lanço nada na loja e essa estampa tá bem legal. E a gente se vê na semana que vem. O meu nome é Ipe e tchau. Acabamos. Foi bom. Foi bom.